Oi, gente. Então, seguindo aqui no nosso Lab 4, vamos para a segunda atividade. A segunda atividade é o código by hello, né? Aí a gente inverte aqui a condição. Eu tenho, de novo, duas threads A e uma thread B. Só que agora, as threads A que vão imprimir by e a thread B que vai imprimir hello. E aí, de novo, quero que o hello seja impresso primeiro que o by. Então, eu vou ter que as threads A vão ter que esperar a thread B, dessa vez, tá? Antes eu tinha a thread B que tinha que esperar as duas threads A, agora é o contrário, a thread B, as threads As devem esperar a thread B para então elas imprimirem, tá? Então, tudo muito parecido aqui, estou usando a variável x, que é uma variável que o nome, de novo, não diz nada com nada, mas eu estou aqui usando como variável de estado para indicar que uma determinada thread passou por uma posição. É essa estratégia que a gente está usando aqui, né? Usando uma variável inteira que é incrementada para poder indicar que a thread passou por uma determinada posição. E aí a outra thread, quando olha para essa variável, sabe pelo valor que ela tem se a thread passou ou não por aquela posição que dá a condição para ela executar, tá? Então, agora, quem tem que executar primeiro é a B, que imprime o hello, né? Então, B imprime hello, está aqui, e então a thread B começa e ela executa, não tem nenhum tipo de restrição, e ela precisa, então, indicar que ela executou, ela incrementa essa variável, e assim que ela incrementa, basta ela executar uma vez, ela já sinaliza, tá? Então, aqui a gente já vê a diferença básica, e que aqui a gente já tem que começar com o broadcast, dado que eu estou considerando que são duas threads que vão esperar por B, né? Então, ele já usa o broadcast aqui. E aqui a importância, uma coisa que não falei muito na videoaula anterior, que a gente, na verdade, tem os dois recursos aqui, o recurso de ajustar a variável de estado e o recurso de dar sinalização. Por que a thread B tem que fazer as duas coisas? Porque as threads A podem começar antes de B ter feito, e nesse caso elas vão ter que se bloquear, então elas terão que ser desbloqueadas mais adiante, por isso eu tenho que fazer essa sinalização. Ou as threads As podem começar depois que B já fez. Se elas começam depois que B já passou, aí é o contrário, elas não podem se bloquear. Porque se elas se bloquearem, B já terminou, não vai ter B para desbloqueá-las. Então, é importante que fique registrado no X que B já passou, porque aí as threads As olham para X e não se bloqueiam, tá? Então, como a ordem, as duas coisas podem acontecer, das threads A chegarem antes, das threads A chegarem depois de B, eu preciso ter os dois mecanismos, como no exemplo anterior também, né, na atividade anterior. Um mecanismo, que é esse de sinalização, que garante que se B começou depois de A e as A já estão bloqueadas, que ela vai desbloqueá-las, e o outro que é indicar na variável de estado, porque se B começou antes, já passou, quando as threads A chegarem, elas vão olhar para o estado e ver que elas não precisam se bloquear. Então, elas seguem em frente e aí o programa termina, tá certo? Então, a gente vai precisar sempre das duas coisas. Então, a thread B faz isso, sinaliza na variável de estado que ela já passou e envia o sinal, no caso aqui, broadcast, porque eu sei que pode ter mais de uma. Se uma A estiver bloqueada e a outra A ainda não tiver executado, esse broadcast vai atingir a única A que está bloqueada. Se nenhuma delas estivesse bloqueada ainda, ele é um sinal que é descartado, né? Fica só o registro na variável X. Se as duas tiverem sido bloqueadas, o broadcast vai sinalizar para as duas, tá? Então, é isso aqui. E o A, o que ela faz? Ela começa já, as threads As começam agora com a restrição, então elas só podem imprimir se B já tiver passado, né? Então, ela já tem que chegar fazendo lock, olhando para a variável de estado, que se x ainda for zero, significa que B não executou, ela tem que se bloquear chamando wait, tá? Passa a variável de condição, que é única, e o mutex que ela usou aqui no lock, tá? Quando ela termina, sai da seção crítica, então ela pode imprimir by. E aí, segue em frente. Amém, então não tem muita novidade aqui, a mesma história da atividade anterior, tá? Inicializa a variável de mutex, inicializa a condição, cria as threads, uma thread B e duas As, espera as threads terminarem para imprimir fim, ter certeza que a aplicação terminou, e o libera mutex, libera cont, tá? Vamos executar aqui. By hello, então,
A gente viu aqui, primeira execução, o B começou primeiro, ninguém precisou se bloquear, o B começou, imprimiu, quando o A começou, o B já tinha imprimido, o B viu um, sinalizou, porque ele sempre sinaliza, e as duas threads A imprimiram BY. Agora A começou, se bloqueou, o segundo A começou, se bloqueou, B começou, imprimiu hello, X igual a 1 sinalizou com broadcast e desbloqueou as duas outras threads e tudo terminou bem. Aqui o B começou primeiro de novo, aqui as duas A se bloquearam, aqui o B começou na frente, queria tentar, duas A se bloquearam, queria ver se uma só se bloqueava, mas aqui aconteceu. Então começou outra A, ela se bloqueou, o B só foi imprimir depois, sinalizou, essa única A recebeu a sinalização e imprimiu o BY, e a outra A começou quando o B já tinha impresso o BY, e aí não chegou a se bloquear. Tá certo? Então tivemos aqui mais ou menos todas as combinações, aqui em poucas execuções, por sorte, e vendo que as nossas sincronização está funcionando adequadamente. Tá certo? Então, fica aqui para vocês, então, depois abrirem esse código, experimentarem também, executarem na máquina de vocês, ver o que acontece, mexerem aqui na ordem de criação das threads, botarem um signal aqui no lugar do broadcast, né? Então, eu vou ter alguma situação, se eu faço o contrário, né, do que eu fiz na atividade anterior, mudo o broadcast para signal, eu passo a ter uma situação em que eu posso ter execuções que vai funcionar, e ter execuções que não vai funcionar, que vai ter deadlock, né? Então, se as duas threads A estiverem bloqueadas antes de B, eu vou ter deadlock, porque o sinal aqui só vai para uma delas, né? Então, a gente experimenta aqui de novo, já tem aqui uma situação de cara, uma situação de deadlock, ó, as duas As começaram, B executou hello, sinalizou só para uma delas imprimiu BY e a outra ficou presa, a aplicação não terminou. Então, pá, já tive um deadlock aqui de cara, né? Tive outro deadlock que as duas começaram de novo, agora, de novo, as duas começaram. Olha, o deadlock aparece mais do que a gente... Poxa vida, nem se eu quisesse que ele aparecesse tanto. Aqui executou corretamente, tá? Porque elas só executaram depois que B já tinha executado. Aqui de novo um deadlock, tá bem? Aqui de novo, uma só se bloqueou, funcionou tudo direitinho, quando ela entrou, sinalizou, liberou essa, e a segunda entrou depois, então não chegou a se bloquear e terminou. Então tem aquela situação em que o deadlock pode acontecer, pode não acontecer, né? Então eu vou voltar aqui e consertar para broadcast, que aí eu tenho a garantia de que sempre ele vai estar atendendo, tá certo? Então são essas questões importantes aqui de início, né? Primeiro, para a gente entender, a gente está botando regras aqui para as nossas threads, threads bobinhas aqui, mas botando regras para elas executarem, usando variável de condição, sempre usando variável de condição, vocês estão vendo, tem sempre um lock, um unlock aqui dentro do uso da variável de condição, tá? Tanto no wait quanto na sinalização, porque para eu sinalizar eu preciso olhar, alterar minha variável de estado minimamente, e às vezes checar se ela chegou na condição que é para chegar ou não, então eu vou fazer isso dentro de lock e unlock, sessão crítica, nunca deixem de fazer, por mais que isso onere a aplicação, onera, mas eu não posso abdicar, porque senão eu posso ter situações de execução incorreta, e tenho que usar o meu bloqueio quando eu devo usar, além de usar o bloqueio, eu tenho que usar a sinalização de desbloqueio, eu tenho que ter variáveis de estado que guardam a informação do que já foi feito, né, se as threads já passaram por um determinado ponto, que é o ponto crucial ou não, porque eu posso sempre ter duas possibilidades das threads que precisam dessa condição chegarem antes, elas vão se bloquear, então depois vão ser desbloqueadas, ou delas chegarem depois, quando a thread que pode desbloqueá-las já acabou, então elas não podem se bloquear, elas têm que enxergar que o estado mudou nessa variável auxiliar e seguirem em frente sem bloqueio. Então, tudo isso aqui para a gente prestar atenção, porque a gente está entrando com uma gerência aqui de obrigar as threads a esperarem, né? Uma coordenação aqui interna que a gente tem que fazer com cuidado
para não ter problemas como, por exemplo, o deadlock, que a gente já viu fácil aqui ele acontecer, né, que é quando a aplicação não termina, porque alguma thread bloqueou indefinidamente e não tem nenhuma outra thread para desbloqueá-la, tá? Vimos também que o deadlock, quando ele pode acontecer, não necessariamente ele acontece sempre em todas as execuções, então faço uma execução, funcionou, não posso, tem que fazer mais, como a gente tem feito aqui, a gente vê diferentes situações acontecendo, tá? E mesmo fazendo várias execuções, eu nunca vou ter garantia 100%, então é um exercício aqui de você também olhar para o código e repassar como se você fosse um, um testador de código, né, para ver que você está fazendo o uso todo correto e testando a saída, obviamente, para complementar essa verificação, certo? Beleza, gente? Vou terminar aqui e volto na sequência.